Olá pessoal, tudo bem? Bem, meus irmãos, nós estamos aqui para gravarmos mais um vídeo e darmos continuidade ao compartilhamento de mensagens referente à palavra de Deus. Porque como nós já temos falado, temos aqui expressado, o nosso propósito no nosso canal é alertar as pessoas a respeito do arrebatamento da igreja e a respeito da volta do nosso Senhor Jesus, que é um evento que vai acontecer. O nosso próprio Senhor Jesus, no livro de Mateus, capítulo 24, lá a partir do versículo 32, ele fala sobre a parábola da figueira, exortação à vigilância. E ele diz no versículo 36, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então o Senhor Jesus, aqui nessa passagem, meus irmãos, ele está se referindo, ele está falando a respeito do arrebatamento da igreja. Esse dia e a hora, ninguém sabe. Ninguém sabe, meus irmãos. Por isso que nós temos que estar apercebidos para que no momento em que isso acontecer, nós estejamos preparados. Você veja que logo quando ele falou sobre isso, ele deu mais veracidade a esse fato no capítulo 25, ele falando sobre a parábola das 10 virgens. Ele falando sobre a parábola das 10 virgens, que diz assim: então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiais, porque não sabeis o dia nem a hora. Então, aqui está Jesus, ele confirmando que o arrebatamento da igreja vai acontecer. E que, a exemplo dessas virgens prudentes, dessas 5 virgens prudentes, nós temos que estar apercebidos. Meus irmãos, aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 20, Apocalipse capítulo 20, diz assim: a prisão de Satanás por 1000 anos, a primeira ressurreição. E diz lá no capítulo 20, versículo 10, o seguinte: o diabo sedutor deles, diz assim o título lá: Satanás é solto e derrotado. O diabo sedutor deles foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então, o diabo, que é o sedutor da humanidade, ele que seduz o homem a fazer tudo aquilo que é contra a vontade de Deus, ele um dia seduziu Eva. No decorrer dos séculos, até os dias atuais, até esse exato momento, o diabo, ele tem seduzido o homem. Tem seduzido o homem a fazer tudo aquilo que não é da vontade de Deus. Porque o diabo sabe qual é o fim dele. O diabo sabe que essa palavra aqui que eu estou lendo para você, que muitas pessoas ignoram,
que muitas pessoas elas não praticam, que muitas pessoas elas preferem continuar nas suas vidas de pecado do que antes dar ouvidos à palavra de Deus, entendeu? Essa palavra o diabo sabe que ela vai se cumprir. E ele sabe que o fim dele é esse. Ele já está condenado. Satanás, meus irmãos, ele já está condenado aqui ao lago de fogo, entendeu? Onde pelos séculos dos séculos serão atormentados. O diabo, ele sabe que ele está condenado a esse lago de fogo. Então, o que ele faz? Ele tem procurado trabalhar de todas as formas para impedir as pessoas de chegarem até Jesus, a fim de que elas também sejam lançadas nesse lago de fogo. Como está escrito lá no capítulo 21 de Apocalipse, capítulo 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. É para esse lugar que o diabo quer levar as pessoas. E por isso o diabo segura elas na mentira. Por isso Satanás tem segurado as pessoas na mentira. Porque para onde ele quer que as pessoas vão? Fazer companhia a ele no lago de fogo e enxofre. Ele quer que as pessoas... E olha que eu vou dizer para você, já existe uma quantidade de pessoas que vão um dia, como diz o capítulo 20, versículo 11 de Apocalipse, do juízo de Deus, já tem uma quantidade de pessoas, seja pequena ou seja grande, que vão comparecer diante do trono branco para poderem serem julgadas. E a Bíblia diz, se o nome dessa pessoa não for achada no livro da vida, essa pessoa vai ser lançada para dentro do lago de fogo, como diz Apocalipse 20 e versículo 15. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Quando nós, meus irmãos, ou meu amigo, nós viemos aqui e pregamos para você a importância de que você tem de você crer no nome de Jesus, de você se entregar para Jesus, de você aceitar o sacrifício do Filho de Deus que um dia ele fez na cruz do Calvário, que foi se entregar para que nós pudéssemos ser salvos dos nossos pecados, para que nós pudéssemos ser salvos dessa morte, dessa segunda morte aqui que a Bíblia diz, que muitos irão viver um tormento. Quando nós pregamos, como muitos outros irmãos têm pregado, a importância das pessoas viver para Jesus. Quando nós chegamos aqui e pregamos para você, cuidado com a prática dos falsos profetas, desses fariseus hipócritas que estão aí nessas placas de igrejas, nessas grandes placas de igreja aí, patrocinando, pessoal, um evangelho adulterado, um evangelho, pessoal, de portas largas. Inclusive, eu estou até aqui perto do livro de Pedro, e eu quero ler para você o segundo livro de Pedro, capítulo 2, os falsos mestres, seu caráter, obras e justo castigo. Eu quero ler, eu já tenho vários vídeos aí, meus irmãos, falando sobre isso, específicos falando sobre isso, mas como sempre está chegando pessoas novas no nosso canal, nós procuramos bater nessa tecla. E diz assim, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres. Falsos mestres, sabe quem são esses falsos mestres? Esses que ficam aí pendurados nos seus púlpitos, dizendo para você que você vai vencer, falando sobre teologia de prosperidade, pregando para você política, levando política para dentro da igreja. São esses que ficam aí, sabe, escravizando você a campanha, escravizando você a envelope. Tudo que eles fazem gira em torno de dinheiro. Tudo que eles fazem é para fazer arrancar do povo, para arrecadar para si próprios.
porque eles são como aqueles fariseus hipócritas, que Jesus, ele fala de Mateus 23, que eles dão o dízimo doendo da hortelã, mas não guardam os preceitos mais importantes, que é a misericórdia. Eles não pregam misericórdia, são pessoas totalmente desprovidas do amor ao próximo. Do amor ao próximo. Eu não vou nem entrar no contexto de amar a Deus, porque se eles amassem a Deus, eles praticavam essa palavra aqui com integridade. Eles pregavam o Evangelho de Cristo com integridade. Eles pregavam o Evangelho de Cristo com temor a Deus, sem desviar o Evangelho de Cristo. Mas não é o que muitos deles fazem. Eles mentem, como diz a Bíblia aqui, ó, os quais introduziram dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si repentina destruição. Olha só o que diz, pessoal. Os quais introduziram dissimuladamente heresias. Eles são aquelas pessoas dissimuladas, falsas aparências. Pessoas que pegam as suas heresias, têm pregado as suas heresias, e a massa está assim, ó, atrás deles. A massa está atrás deles, permitindo que o espírito deles, aquele espírito enganador, aquele espírito de ensino de demônios, também venha, pessoal, fazer parte dos seus corações. Meu amigo e minha amiga, deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia é a palavra de Deus. E nesses dias atuais, nesses últimos dias, não tem faltado pregadores como nós para te exortar. Cuidado com essas práticas. Cuidado com essas igrejas que estão abertas aí, que embora pareçam ser de Deus, porque os fariseus hipócritas, lá que Jesus fala lá em Mateus 23, eles pareciam ser de Deus. Andava com Torá na mão, andava lá com o seu filatrépico, lá, as caixinhas penduradas no pescoço, entendeu? Com os pergaminhos pendurados lá no pescoço, mas não tinha nada de Deus. Era como sepulcros caiados, por fora se mostram belos, mas por dentro são cheios de intemperança. São o que esses fariseus hipócritas são. Eles vêm todo bonitinho, com a sua gravatinha de 3 mil reais, entendeu? Com a sua camisinha de 5 mil, com o seu relógio de 20 mil, com a sua aliança que só falta tomar o dedo todo de 10 mil reais. Os seus carrões andam cercados de segurança armada até os dentes, tem o seu jatinho, tem fazenda, tem empresas, entendeu? Querem ficar bem na fita, querem ficar bem com o presidente, querem ficar bem com o senador, querem ficar bem com o deputado, querem aparecer na página da Forbes como os mais ricos, mas são pobres da graça de Deus. Meu irmão, sai desse lugar. Se você frequenta uma igreja com essas características, você toma cuidado, porque você pode estar frequentando uma igreja, como diz aqui, ó, ao anjo da igreja em Laodiceia escreve estas coisas. Escreve, estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és morno e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Que não és quente, frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois diz, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Meu irmão, às vezes você está frequentando esse tipo de igreja, que são essas igrejas aí com essas práticas de heresias, que vive dizendo, você vai vencer, você vai colocar seu pedido, nós vamos levar teu pedido para tal lugar, nós vamos levar teu pedido para lá, vem aqui, põe no altar, você vai passar nesse altar, você vai tocar nisso, você vai beber aquilo, você vai fazer isso, põe aqui seu tudo, põe aqui tudo, e eles só tão, sabe, meu irmão, rindo de você pelas suas costas.
Você fica aí bancando, com desculpa a expressão da palavra, o tolo para esses fariseus hipócritas. Desperta, meu irmão. Acorda, meu irmão. Pega a Bíblia, pede direção ao Espírito Santo para que ele possa te dar direção. Para que você seja uma pessoa de Deus. Porque muitos estão convencidos e não convertidos. Por isso que essas pessoas, essa massa, é escrava de campanhas. Fica lá batendo uma mão na outra, sacudindo garrafa, fica presa a campanhas. Para, sabe o quê? Para enriquecer esses fariseus hipócritas. Mas se o problema fosse esse, tudo bem. Porque um dia eles vão ajustar a conta com Deus. Mas essas pessoas, meu amigo, estão longe da graça de Deus. Então, meus irmãos, veja bem o que eu vou dizer para você. O juízo de Deus vai acontecer. Mas Ele não quer que você, que nós estejamos nesse juízo. Ele quer que nossos nomes estejam escritos no livro da vida. E a forma para que eu tenha um nome escrito no livro da vida, eu aceitar Jesus como meu único suficiente Salvador. E fazer dele o meu Senhor, cumprindo e praticando a sua palavra. Amando a Deus acima de todas as coisas, amando o meu próximo, dando testemunho de Jesus. Tá certo? Meu irmão, saiba de uma coisa, o arrebatamento da igreja vai acontecer. Não fique aí com fariseus hipócritas. Esteja conosco lá no reino dos céus. Tá certo? Que Deus abençoe a todos.